Bom dia. Eu estou cansado de ouvir bobagens a respeito da corrupção. Acham que a única pessoa, o único partido ou um pequeno grupo de pessoas são responsáveis pela corrupção. É assim que se procuram um Messias, um salvador da pátria. Mas pense bem, o único responsável por corrupção na política é o eleitor. Só o eleitor. Mas como assim? Simples. Alguém vota em um determinado indivíduo para ser prefeito de uma cidade, mas vota em um amigo dele, do eleitor, mas o eleitor vota no amigo dele, que é adversário político do prefeito. Um outro faz a mesma coisa, vota no indivíduo para prefeito, mas vota no adversário dele para vereador. Enfim, várias pessoas fazem isso. Confiam no prefeito, mas não dá sustentação política para o prefeito. Quando o prefeito ocupa a cadeira na prefeitura, encontra uma maioria de adversários políticos dele. Das duas, uma. Ou ele vai passar 4 anos tendo projetos respeitados, ou seja, não tem governabilidade, ou ele passa 4 anos tendo projetos dele desaprovados, rejeitados, ou ele vai ter que negociar com a Câmara. E como é que se negocia com adversários políticos? Oferecendo cargos, vantagens, dinheiro, enfim. Isso é a corrupção. O único culpado pela corrupção é o eleitor. Não adianta votar no prefeito, no governador, no presidente, se você não der, se o eleitor não der sustentação política para esse governante. Veja o caso de Pernambuco. Nessas eleições passadas, os pernambucanos votaram em 2 senadores. Um é Jarba Vasconcelos, que qualquer pessoa que acompanha a política sabe que ele é inimigo ferrenho do PT. Votaram para senador em Pernambuco Humberto Costa. Humberto Costa é defensor do PT. Moral da história: se Haddad ganhasse a eleição, teria Jarbas Vasconcelos como inimigo no Senado. Porque Jarbas Vasconcelos sempre foi inimigo ferrenho do PT. Se Bolsonaro ganhar, provavelmente vai ganhar, mas se ganhar, ele vai ter um adversário no Senado, que é Humberto Costa. Então, quem ganhar vai ter que negociar com um ou com outro para que tenha o voto dele. Imagine o camarada ser presidente da República e dos deputados ou dos senadores que ele tem lá,
Somente uma minoria vai aprovar os projetos dele. Ou ele passa 4 anos sem fazer nada, ou ele vai ter que negociar com os adversários políticos. Por culpa de quem? De quem votou errado. Que votou no indivíduo para ser presidente, mas votou numa porção de adversários políticos do presidente. Eis a história da corrupção. E mais, corrupção é analisada segundo o ângulo em que se está. Mas isso já é outro detalhe que depois nós vamos conversar sobre isso. Eu sei que quando a pessoa não quer ouvir, quando a pessoa não quer entender, não adianta explicação. Quem não quer ouvir, fecha os ouvidos. Quem não quer entender, desvia a atenção e não entende nada. Mas, que fique claro o seguinte, o único responsável por corrupção é simplesmente o eleitor. É por isso que já apareceu vários salvadores da pátria dizendo que ia acabar com a corrupção. Jânio Quadros, por exemplo, em 61, o símbolo dele era uma vassourinha, dizendo que aquela vassourinha era para varrer a corrupção do país. Ficou na presidência 7 meses. Percebeu que não tinha jeito, porque todos que estavam lá eram inimigos políticos dele, que poderia assessoriá-lo era o inimigo político dele, acabou renunciando ao cargo. É preciso se informar melhor, eleitor. Nenhuma pessoa vai acabar com a corrupção. E autoritarismo também não. A época que mais teve corrupção no país foi na época do militarismo. Porque os cargos eram nomeados, não eram votados. Quem nomeava era o presidente da República, que era um militar, e botava gente da confiança dele. E muita coisa se descobriu que havia lá dentro, mas ninguém podia falar, porque era proibido. Existia a lei da mordaça. A imprensa não podia denunciar, televisão, rádio, jornais, ninguém podia pronunciar. E muito menos aqui aqui fora, nós poderíamos falar alguma coisa. Se falasse e os militares soubessem, prendia o camarada, torturava, exilava, expulsava do país. Na época dos militares foi quando mais morreu pessoas inocentes. Porque os militares só queriam quem apoiasse eles. Se eles faziam alguma coisa contra o trabalhador e o trabalhador protestasse, seria perseguido. Meus amigos, vamos pensar direito. Vamos analisar direito as coisas. Tem muita gente sendo enganada. Paulo Maluf foi governador biônico na época dos militares. Ou seja, porque era biônico? Porque era colocado pelo presidente da República, que era um militar. Um presidente militar. Agora há pouco foi preso porque há muito tempo se tentava punir Paulo Maluf. E a época que ele mais fez falcatruas foi na época que ele era governador político de São Paulo. Eu acho incrível que os paulistas não saibam disso, não conheçam a história, e muitos sabem, mas fingem que não sabem, porque simplesmente querem recriminar o PT. Toda a compra de voto que foi feita no governo do PT foram feitas em todos os governos, porque era uma questão de governabilidade. E quem entrar lá ou é um golpista que fecha o Congresso, que fecha o Senado,
que fecha o STF, que fecha tudo, ou ele vai ter que negociar? Fechando tudo, não quer dizer que não vai haver corrupção. Porque o líder do país pode não ser corrupto, mas ele precisa de muitos outros para trabalhar para ele. E a corrupção não vem só dele, não depende só dele. É uma bobagem achar que Bolsonaro, que Haddad, que Fernando Henrique, que Lula sozinho é responsável pela corrupção, quando não é. O culpado da corrupção é sempre o eleitor, que vota errado. Enquanto o brasileiro não aprender a votar no presidente, dar sustentação política para o presidente, seja de que partido for, não vai acabar a corrupção no país. É isso.